Muito obrigado. Você achou? Pode dizer amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Versículo 14: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém. Por favor, pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós lemos, e eu fiz questão de ler os versículos 5 ao 8, ele é bastante interessante. Quem está escrevendo estas coisas é o profeta Jeremias. Ele escreve, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Jeremias, ele faz parte de uma família que tem um status diferente no meio de Israel, mas seu destaque espiritual não vem da família a qual ele pertence, vem do chamado do Senhor sobre sua própria vida. Esse Jeremias, ele é profeta em Israel, ele é profeta no Reino do Sul, na cidade de Judá, Jerusalém. Ele é profeta no Reino do Sul, e o seu ministério profético não é muito bem aceite, não é muito bem quisto. Seu ministério profético, ele é de confrontação ao pecado que dominava o sistema político do seu tempo, porque os reis e os príncipes e os juízes de Israel viviam se corrompendo, não apenas espiritualmente, mas também em termos de justiça. Eram corruptos, eram maus. Seu ministério profético é de denúncia contra o estado de decadência que não apenas estava na esfera política ou administrativa do povo, mas também na classe religiosa. Os sacerdotes, os profetas, os levitas estavam corrompidos, tinham muito mais desejo e vontade por dinheiro e fama do que de fato por fazer a vontade de Deus. E Jeremias é levantado pelo Senhor para profetizar contra o governo ou os governantes de Israel, contra os religiosos ou a liderança religiosa de Israel, mas também contra o povo, porque o povo também vivia em corrupção, seja social ou espiritual. Era um tempo de perdição, de erro constante em todos os níveis no meio do povo. E Deus levanta ele para falar assim: eu te levantei para derribar e depois edificar. Eu te levantei para denunciar e depois anunciar. Então Jeremias, esse profeta que se levanta e traz uma mensagem dura. E infelizmente o povo para quem ele é enviado a ser profeta tem o coração endurecido, tem os ouvidos agravados, tem a mente e o pensamento ou o entendimento cauterizado, e não recebem as correções do Senhor como manifestações do seu amor.
recebem o profeta como um homem arrogante, como um homem acusador, como alguém que se levantou para afrontá-los. E eles não entendem que Deus, ao expor os pecados, ao denunciar a corrupção, está manifestando o seu amor sobre eles. Porque Deus tem muito mais prazer de trabalhar em nós do que por nós. Porque as coisas que Ele faz por nós têm uma data de validade e têm um nível tal de abrangência. O que eu estou dizendo? Deus pode te dar aquela casa que você deseja, aquele carro que você deseja, aquele esposo, aquela esposa, aquela situação que você almeja. Ele pode. Agora, essa realidade, ela começa aqui e termina apenas aqui. Mas Deus quer muito mais do que apenas nos dar coisas ou fazer coisas por nós. Ele quer trabalhar em nós de tal maneira que ao final da nossa carreira aqui nessa terra, nós não façamos parte do grupo daqueles que se perdem, que vão para a perdição eterna, mas venhamos a fazer parte daqueles que vão para o gozo eterno, para as mansões celestiais. Então, para isso, ele precisa lidar com o perigo interno, porque às vezes nós lembramos do demônio, do diabo, do vizinho que mexe com aquilo e aquilo outro. Lembramos do político isso e aquilo outro. Olhamos muito para fora e esquecemos de às vezes olhar para dentro e perceber: oh, Deus me ajuda, que ainda há algumas coisas aqui dentro que precisam ser tiradas pelo Senhor, para que eu faça parte daqueles que vão ouvir a trombeta soar. Nós cantamos, né? Quando angélica trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Sim, eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Ok. Se eu espero de fato este momento, eu não posso esperar de modo passivo. Deus não está esperando esse momento de modo passivo. Ele está agindo. E ele levanta profeta para denunciar o pecado, para denunciar o erro, para denunciar a corrupção. E Jeremias é esse profeta que anuncia o amor de Deus em forma de denúncia. É que o Novo Testamento não existia ainda, né? Então eles não tinham como ler o que Paulo fala, que quando somos corrigidos pelo Senhor, é porque Ele não quer que sejamos julgados com o mundo. Lembra o texto da Santa Ceia? A gente sempre lê isso, né? 1 Coríntios 11. Ou então não leram o que escreveu a história aos Hebreus. Diz assim que Deus, Ele corrige ao filho que ama e açoita aquele que recebe por filho. Ele fala assim: se estáis sem correção, então não sois filhos, mas bastardos. Então eles não receberam a palavra de Deus por meio do ministério de Jeremias como uma manifestação de amor, uma manifestação de graça. Receberam como uma afronta e resistiram ao profeta. Mas glórias a Deus, porque Jeremias foi fortalecido pelo Senhor para, independente do povo ouvindo ou não ouvindo, aceitando ou não, ele continuar profetizando. E aqui no capítulo de número 17, ele está profetizando e diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Isso é, eles têm noção do pecado deles, porque naquilo que dependeu de eu cumprir o meu ministério, eu cumpri, e eu denunciei o pecado. Eu disse que isso e aquilo, segundo Deus, é pecado.
E ele continua: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa. Aqui agora é Deus falando por meio de Jeremias. Ó minha montanha no campo. Lembra de montanha em Jerusalém, você sobre um alto monte. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Meu Deus, como isso é pesado. Olha o versículo 4. Se o irmão que está no dado, deixa eu poder pôr o texto ali, vai nos ajudar bastante. Assim por ti mesmo te privarás. Isso não é a minha vontade. Não sou eu quem vou fazer isso porque eu apenas quero, não. Mas você mesmo, ó Israel, vocês mesmos, ó governantes, vocês mesmos, ó líderes religiosos, vocês mesmos, ó povo, é que vão se privar da vossa herança que eu já vos dei. E far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Aí vem o versículo 5. E Deus diz uma maldição. Ele fala: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que ele está dizendo aqui para nós? Está dizendo o seguinte: olha, Deus está reprovando a postura que vocês e nós, o seu povo, tomamos de deixar de confiar nele e passamos a confiar no homem. Mas perceba o detalhe do texto. O texto diz assim: maldito o homem que confia no homem. Não diz no outro homem. Porque às vezes essa confiança no homem não é só dirigida ao outro, mas também dirigida a mim mesmo. Eu confio em mim. Eu confio no meu taco. Eu confio na minha experiência. Afinal, são 45 anos de Assembleia de Deus. Eu vi quando lançaram a pedra fundamental. Eu confio em mim. E aí eu adquiro ou tomo uma postura em que não é mais Deus no centro. Sou eu quem estou empoderado. Sou eu quem estou no centro. Deus diz que essa atitude, ela é maldita. Ah, meu Deus, me ajude a pregar Espírito Santo. Olha só, maldito o homem que confia no homem. Está dizendo: olha, você cuja confiança está no homem, seja esse homem um outro, ou você mesmo, você é maldito. Alguém dirá assim: mas o que isso significa? Eu vou tentar simplificar. Quando eu sou colocado diante de uma situação em que eu preciso ter uma postura de humildade, mas por causa do meu título, eu não recuo. Isso não é de Deus. Isso é a confiança, a autoconfiança inflada ao extremo. A Bíblia, eu gosto de Moisés. A Bíblia diz que Moisés é um homem tão íntimo de Deus que em certa ocasião seus irmãos, Arão e Miriam, falam mal dele, reclamam dele por causa de uma mulher que era de Cush, África. E aí a questão é racial mesmo. Eles falam assim: não tinha outra mulher não para pegar essa africana. E essa questão do texto, literalmente é isso que o texto está mostrando. Aí a Bíblia diz que Moisés ouve. Ele é o líder. Ele é o líder. Sabe o que Moisés faz? Nada. Ele cala.
talvez por respeito. Afinal, Miriam é a menina que cuidou dele lá no Nilo, que arranjou tudo para que ele fosse criado pela própria mãe. Porque os irmãos conhecem a história. Moisés nasce num contexto que era proibido nascer meninos entre os hebreus. Mas a mãe dele, Joquebede, é uma guerreira, corajosa, mulher valente, Joquebede. Ela dá à luz e guarda o filho tanto que pôde. Quando puder mais esconder ele, betuma um cesto e vai entre os juncos do rio Nilo e coloca lá a criança. Provavelmente seja o Nilo, não provavelmente seja outro rio qualquer, deve ser o Nilo mesmo. Coloca a criança lá no rio. Pá. Só que o que acontece? Miriam, que é a irmã mais velha, vai lá e fica espiando. Ele vê que o irmão é pego pela filha de Faraó e ela tem coragem. Faraó, você quer que essa criança seja criada por uma mulher? Eu conheço alguém que pode ser uma ama de leite para essa criança. Então Moisés talvez tenha consciência. Miriam, minha irmã, cuidou de mim. Então eu não vou distratá-la. Ainda que ela me distratou, ainda que eu seja o líder dessa caravana, eu vou segurar a minha língua. Vou dosar a minha autoridade em honra à minha irmã mais velha. O mesmo com Arão, também seu irmão mais velho. Mas Moisés não fala nada, ele cala. Só que alguém fala. E quem é? Deus. Fala assim: Miriam e Arão, vamos para a tenda da congregação. Preciso falar com vocês. Eles vão lá. E chegam lá, Deus fala com eles: oh, bonitos, deixa eu dizer para vocês, que se há profeta na terra, se entre vós há homem ou mulher que é profeta, quando eu falo com ele, eu falo por meio de visão, de sonhos, que precisam de interpretação. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Eu falo com ele cara a cara. Eu falo com ele de modo claro. Isso é, Moisés para mim é diferente. E vocês ousaram falar mal de Moisés contra mim, ou falar mal de Moisés, já que o vosso problema é racial, então Miriam, você mesmo que é mulher igual a outra, vou te dar a cura para você. Ficou leprosa. A pele ficou toda branca. Ele olhou: meu Deus, meu Deus. Sim, porque você não soube entender que não se trata da tua posição, Miriam, nessa caravana. Não se trata de quem é teu irmão, Miriam. É que você passou a confiar em ti mesma. Confiou talvez no teu irmão. Confiou que talvez não tenha uma posição. E agora eu vou lhe mostrar que não é assim. Porque você precisa se humilhar na minha presença. Sabe? Nós precisamos considerar que a confiança em nós, ela não é só algo que parece assim é nessas coisas mínimas em que a gente não consegue dar glórias a Deus, mas atribui àquela situação: olha, irmão, eu ralei muito. Foram 21 dias de jejum e oração para conseguir esse carro. Jejum então dá carro, né? Não é Deus quem dá. Não, irmão, eu trabalhei, lutei, suei, guardei cada centavo. Eu só comia amendoim com peixe, uma piabinha, para não gastar dinheiro. E aí consegui. Deus é bom. O Deus é bom entra como detalhe apenas, né? Sabe aquele linguajar? Não, sim, Deus é bom. Mas aqui no coração, eu consegui. Onde Deus está? Aonde Deus está? Tiago fala assim: não diga amanhã iremos, compraremos e venderemos. Diga: se Deus quiser, amanhã iremos, compraremos e venderemos. Se Deus quiser. Porque é Ele quem detém o disjuntor lá em cima. Oh meu Deus. É Ele quem sabe o dia e a hora. Não, está indo tudo bem, eu consegui. Lembra de Herodes? Morreu comido de bicho, por quê? Porque não deu glórias a Deus. Mas o texto é muito interessante. O texto fala assim, olha só: que aquele que confia no seu braço ou no homem é maldito.
Por quê? Porque ele aparta o coração do Senhor. O que a Bíblia diz? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O texto está dando aqui uma dica, que ele confia seu sustento, sua subsistência, sua existência a outra realidade que não a Deus. Vai apertar. Me ajuda, Espírito Santo. Eu estava na igreja ano passado. Nós temos feito trabalho de oração. E estava nesse trabalho de oração na igreja. Ele falou comigo, falou assim: Benício, como esse povo, como vocês, foi exatamente assim, como esse povo, o silêncio, como vocês dizem me adorar, mas apenas fazem por conveniência. E já há muito tempo deixaram a verdadeira adoração de lado. Fazem muitas coisas, mas vocês fazem não para mim, fazem para vocês mesmos. As festas que organizam, os cultos que vocês fazem, é para vocês, não é para mim. Aí ele falou: eu vou te dar uma explicação prática do que estou falando, filho. Aí ele tomou o exemplo do Ouro Branco, onde eu estou. Disse: é domingo, são 17h30. O nosso culto domingo lá é 18h30, das 6h30 às 8h30. 17h30. E o crente está em casa, presbítero Sérgio. E começa a chover. Aquela chuva, pastor, aquele toró mesmo. Ele fala assim: nossa, que chuva. Meu Deus, logo agora vai atrapalhar para ir no culto, hein? Deu 17h50. Nossa, que chuva, não para. Rapaz, acho que não vai dar para ir no culto hoje, não. Essa chuva toda aí, eu fiz agora a chapinha. Fiz bem na sexta-feira, rapaz. E sair daqui até chegar no carro, até entrar. Vou molhar todo, não tem como. Não vai dar, eu vou molhar. Ele está com o carro na garagem. Vou molhar. Já sei. Vou ver o culto pela live, na internet. E ele senta. Até começa os 5 primeiros minutos no culto. Mas daqui a pouco não tem mais live de culto, não tem mais coisa nenhuma. E passou o domingo. A chuva continuou. De madrugada deu uma leve amenizada na chuva. Chegou 5 da manhã, a chuva intensificou de novo. Tanto que ele acordou com o barulho da chuva. Falou: nossa, continua chovendo. Que chuva. Meu Deus. Rapaz, tem que tomar banho para ir trabalhar. Aí ele levanta, vai primeiro na cozinha, liga a cafeteira elétrica para esquentar a água para fazer o café. Vai no chuveiro, toma banho. A irmã põe a touca, né? O irmão assim mesmo. Toma aquele banho. Body splash. Todo o betume necessário e conveniente. E ele fala: agora eu tenho que trabalhar. Rapaz, que chuva. Meu Deus, mas fazer o quê? Tem que trabalhar. Ele: ufa. Entrei no carro e vai trabalhar. Só que aí chega o domingo da Santa Ceia. Ele vem no culto da Santa Ceia. Aí ele canta: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria que está você. E canta. Mas será que encontrou mesmo o seu tesouro? Porque para ir no culto, que é 2 horas de culto, vou me molhar. Não dá para ir. Para ir no trabalho, que são 6 horas, sei que é 7, 8 horas de trabalho, não importa a chuva, eu vou e trabalho. Sabe por quê? Porque, pastor matou a charada, o coração dele não está dominado pelo Senhor. Sabe quem domina o coração dele? Não é o dinheiro, é ele mesmo.
Porque se eu não for trabalhar, vou perder, vou ter desconto. Aí com desconto, como é que eu vou acertar minhas contas no mês? Como é que eu vou comprar? Como é que eu vou sair de feira para a família depois? Como eu vou fazer aquilo e aquilo outro? E eu faço contas e mais contas e mais contas. Porque eu de fato não confio na provisão de Deus. Mas eu digo, eu confio no Senhor. Mas a minha prática diz diferente disso. Versículo 6 diz assim, ó. A outra parte não vai dar nem para chegar. Porque será como a tamargueira no deserto. E aí vem o detalhe, isso aqui que assim, mexeu comigo aqui. Ele diz, e não sentirá quando vem o bem. Duas coisas aqui. Primeiro, esse homem, ele já confia em si mesmo, ou no outro homem, não mais em Deus. Mas ainda assim, o bem vem. Ainda assim, a misericórdia de Deus permite que o bem venha até ele. Como o nosso Deus é profundamente maravilhoso, pastor. Como o Deus a quem nós servimos, Ele é extraordinariamente amoroso, profundamente misericordioso, longanimamente amoroso, extraordinariamente paciente. Porque mesmo para esse homem que ainda confia em si, Deus permite que o bem venha. Só que a segunda coisa, o bem até vem, mas ele não percebe. Ele não percebe. Por quê? Porque muitas vezes esse bem vem não da maneira que ele espera. Eu falei antes que Deus levanta Jeremias, diz aí, ele profetiza contra o pecado do povo. Ele vai e profetiza. O que o povo entende de Jeremias? É o afrontador. Ele quer nos confrontar. Quem é ele para falar? Eles não entendem que o ministério de Jeremias é uma manifestação do amor de Deus. Fala assim, povo, eu vos amo. Arrependam-se. Saia dessa prática. Porque o que eu tenho para vocês é algo melhor, é algo maior. Mas o povo não entende. Porque o bem que eles estão vendo, para eles não parece bem, parece mal. Vamos jejuar, irmãos. Trabalho de jejum e oração na igreja. Aqui no São Paulo é diferente. Eu sou lá em Londrina, que é complicado, né? Culto de jejum e oração, até para os obreiros. Meu Deus do céu, Jesus, misericórdia. Vamos jejuar, irmãos. Obreiros, temos jejum e oração na igreja, dia tal. Então, pastor, o Bidu lá, o cachorro, pegou um verme, vou ter que levar no veterinário. Então, pastor, é que chegou visita logo hoje, você acredita, pastor? E aí veio um monte de justificativa. Ele não veio orar, não veio jejuar. Eu vou terminar só com isso aqui. O versículo 7 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora vê o 8, o contraste. Isso é fantástico nesse texto. O versículo 6, quando fala do homem que é maldito, diz que o bem vem sobre ele. Agora vê o versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o quê? O calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Está dizendo o seguinte: para o mal, até o bem ainda vem. E para o bom, o mal também vai vir. Só que, todavia, entretanto, quando o mal vier para o bom, ou para aquele que confia no Senhor, ele não vacila, ele não se assusta, ele não perde o norte, ele não perde o foco. Por quê? Porque o seu coração está descansado no Senhor. Fique em pé, por favor. Vou terminar. O convite destes textos
é para que a gente confie no Senhor. Confiar no Senhor é mais do que acreditar no Senhor. Você já ouviu essa história, essa ilustração? Um prefeito de uma cidade convidou um equilibrista para um evento público naquela cidade, em comemoração ao aniversário da cidade. E aí o equilibrista fez este show de equilibrismo, andando sobre corda, se equilibrando num pessoal e tal, vários dias. No último dia ele falou assim: senhor prefeito, eu quero agradecer a cidade, foi muito bom aqui, eu quero dar um presente para a cidade. Vocês têm aqui na cidade algum prédio, pelo menos 2 prédios altos, quase com a mesma altura? Disse: por quê? Disse: eu quero, me dê a locação desses prédios e uma corda de aço que dá para esticar de um prédio para o outro, porque eu vou atravessar agora, me equilibrando numa bicicleta de um prédio para o outro. Você vai? Vou. Ah, que legal. O prefeito foi, conseguiu a corda de aço, conseguiu o prédio e esticou a corda, chamou todo o povo para assistir, todo mundo estava lá. Aí ele pegou o microfone e falou assim: gente, hoje é a minha despedida aqui na cidade, quero fazer esse show de graça para vocês, mas para deixar a coisa ainda mais interessante, quero pedir ao prefeito que me convidou para vir, que ele venha e se assente aqui nesse banco de trás comigo na bicicleta e vamos atravessar junto para o outro lado. O prefeito falou: ficou jurado, vou não, tá louco? Disse: não, vem aqui. Não, rapaz, tá maluco? Eu não posso fazer isso não. Isso é, você não crê que eu sou o melhor equilibrista do mundo? Disse: sim, eu creio. Mas você crê? Não, eu creio tanto que te convidei, ué. Então, agora vem, sobe aqui, vamos passar junto. Disse: não, rapaz, não, aí já é demais. Aí já é demais. A moral dessa história é muito simples. Esse prefeito, ele acreditava que aquele equilibrista era o melhor que existia e o contratou. Mas agora, na hora de colocar a vida dele na mão do equilibrista, ele falou: não, tá louco, vou nada. Por quê? Porque o equilibrista lhe pediu algo além de acreditar. Disse: confia em mim, confia a tua vida a mim, que eu garanto tua segurança. Ele falou: não consigo confiar assim desse jeito não. Quando as minhas atitudes, elas não são para glorificar a Deus, nem colocá-lo em primazia em tudo o que faço, é porque a minha confiança em Deus ainda está dividida. Porque eu penso assim: e se eu perder o emprego? E daí, irmão? Quando eu cheguei ao Brasil em 2011, eu era pelo menos uns 20 quilos mais magro. Ah, glória! Mas Deus cuidou até aqui. Eu vim com visto de estudante, não podia trabalhar, proibido, assim, tinha um carimbo no meu passaporte: proibido exercer atividade remunerada. Eu não podia trabalhar, mas nem por isso morria fome. Mas pelo contrário, até acho que comida é mais. O que Deus não pode fazer por você e por mim? O que é tão difícil que Ele não possa executar e que divide a nossa adoração? As irmãs cantaram aqui: não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Com todo respeito, quem dera de fato fosse de fato exclusivo o nosso coração só para Deus. Mas não se desespere, tem solução. Sabe como é que eu aumento a confiança em Deus? Aumentando a comunhão com Ele. Porque quanto mais tempo eu passo em comunhão com Ele, mas eu aprendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele enxerga, o quanto Ele pode. Então aumente a comunhão com Ele, que isso vai resultar em aumento de confiança nele. E essa confiança nos fará benditos em nome de Jesus. Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos.
Leria canto promeneri vaharia súria. Doremaio seria canto provedereva hawa. Eu oro, Jesus, para que o Senhor nos ensine a confiar em Ti. Ainda que a nossa boca possa não admitir, mas quantas vezes o nosso coração confiou em qualquer outra esperança e não no Senhor. Ensina-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a descansar no Senhor. Como disse o salmista, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e se inclinou a mim. Ensina-nos a esperar de modo paciente e confiante em Ti, Senhor. Para isso, Espírito Santo, ajuda-nos a aumentar a comunhão contigo. Toda a fraqueza espiritual na oração, repreenda do nosso ser em nome de Jesus. Toda a apatia espiritual que nos impede de dedicarmos à oração, a meditar na Tua palavra, a lermos e meditarmos na Tua palavra. Todos os obstáculos, Senhor, que se levantam contra o nosso crescimento espiritual em Ti, repreenda, Pai, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a nos levantarmos como igreja, como discípulos, Senhor, que confiam somente no Senhor. Enquanto uns confiam em carros e em cavaleiros, nós queremos de fato não apenas fazer menção, mas entronizar no nosso ser o Senhor e a sua glória. Assim seja, Pai, em nome de Jesus.